Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Meu nome é Rosângela Chaves, sou jornalista e editora do site Hermira Cultura. Com Rogério Borges, jornalista e também editor do site Hermira Cultura, estamos dando início ao nosso programa semanal do canal Hermira Cultura. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso canal da Hermira, aqui no YouTube. Sempre, toda semana agora, já está virando tradição, a gente falando aqui de cultura, de literatura, espairecendo um pouco, né, nesse mundo turbulento que a gente anda vivendo. Ah, sim, né? A gente precisa também pensar em outras coisas, né? Senão enlouquecemos. Bom, mas o tema dessa semana tem um pouco a ver, não é, com o que a gente está vivendo agora, porque a gente escolheu falar da literatura do confinamento, não é, Rogério? E é interessante, tem a ver, mas tem muito mais a nos ensinar, né? Eu acho que isso é que é bacana, porque são momentos bem diferentes e situações diferentes de confinamento, né? E quem sabe daqui 10, 20 anos a gente tenha uma produção literária que está acontecendo hoje, de alguns autores que estejam escrevendo, está acontecendo hoje, porque a gente vai falar aqui um pouquinho de experiências de escritores e de criações, né, que acabaram nos dando um pouco dessa experiência de estar, de alguma maneira, aprisionado, como nós estamos dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter a nossa liberdade completa por conta da pandemia, né, Rosângela? Sim, claro. Bom, e antes da gente começar a falar um pouquinho das obras, dos autores que nós selecionamos, eu gostaria de pedir a quem nos assiste ou a quem nos escuta, né, essa mistura que é essa maravilha de canal na internet, que mistura um pouco do rádio, da TV, né, Rogério, da internet, que dê os likes, não é? Que se inscreva no nosso canal, que aperte o sininho aí para poder receber novos vídeos, né, para a gente poder ampliar o nosso alcance, né, e tentar consolidar essa iniciativa nossa, não é, Rogério? Isso, o convite está feito para todo mundo. Por favor, Tá bom, compartilhe, dê lá. sim. Bom, mas vamos lá. Nestes tempos de isolamento social, vamos falar então da vida entre quatro paredes na literatura. Dentro de um quarto, na prisão, na torre de um castelo, escritores e seus personagens criaram mundos particulares que nos fascinam e nos surpreendem. O escritor francês Marcel Proust, que sofria de asma, passava semanas seguidas sem sair às ruas. Foi nas 2 décadas de confinamento em seu quarto que ele produziu uma das maiores obras-primas da literatura ocidental, o monumental romance Em Busca do Tempo Perdido. Outro francês, Javier de Maistre, também escreveu uma pequena joia da literatura, a partir da experiência do confinamento. Nos 42 dias que ficou em prisão domiciliar por causa de um duelo, ele compôs Viagem em Volta do Meu Quarto, que tanto encantaria Machado de Assis. Contemporâneo de Demestre, o Marquês de Sade também compôs boa parte dos seus escritos libertinos durante as quase 3 décadas que ficou encarcerado. E foi isolado na célebre biblioteca instalada numa das torres de seu castelo que Michel de Montaigne produziu uma das mais belas páginas da filosofia nos seus ensaios. Outro clássico da literatura mundial foi engendrado no ambiente hostil do cárcere. Preso por acusação de corrupção, quem diria, né? Miguel de Cervantes escreveu a primeira parte do seu Dom Quixote numa prisão em Sevilha. Entre nós, seria a sua própria experiência como prisioneiro político no Estado Novo que serviria como matéria-prima para Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Passando para as páginas da ficção, na intimidade da alcova conjugal, Sherazade narrou 1001 histórias maravilhosas. No interior de seu quarto, Gregor Samsa acordou um dia transformado em inseto na novela Metamorfose, de Kafka. O Ateneu, de Raul Pompeia, narra o cotidiano brutal de um colégio interno. E Diná Silveira de Queiroz retrata o confinamento dos doentes de tuberculose nos seus Floradas da Serra. Vidas confinadas, na vida real,
e na ficção, mas sem, contudo, prender a imaginação. É com você agora, Rogério. Nossa, você citou só clássicos, né? Assim, clássicos que são tão basilares, né? Assim, é tão da alma humana, né? E eu acho isso assim tão fantástico, a capacidade que a pessoa tem de transformar muitas vezes seu próprio tormento, sua própria condição de prisioneiro, seja um prisioneiro por conta de uma doença, seja um prisioneiro por conta de uma opção de vida, seja um prisioneiro por conta de uma questão política, né? E isso faz com que o escritor consiga moldar sua obra mergulhando eu acredito, em instâncias da alma humana que talvez a liberdade não permita a gente alcançar. E isso é paradoxal, mas é verdade. Eu fico pensando no Dostoiévski, né? Dostoiévski ficou preso durante um bom tempo também, e os grandes livros que ele escreveu na vida são posteriores à prisão dele. Ele escreve também durante a prisão, mas essa experiência da prisão para ele foi tão marcante, foi tão definitiva, que o transformou de alguma maneira em um escritor completamente maduro, a ponto de ele conseguir montar e moldar aqueles romances que são referência até hoje, né? O Bakhtin diz que são os romances de fato polifônicos, são os romances modernos em sua concepção mais profunda, são os livros do Dostoiévski. E ele conseguiu escrever depois de ficar encarcerado. Depois, inclusive, de ter passado pela experiência de uma simulação de fuzilamento. É isso então, que eu ia lembrar, ele quase foi morto, não é? Quer dizer, ele passou pela experiência de se postar diante de um batalhão de fuzilamento, não é? Exatamente. Ele foi colocado, preso, ele com os olhos vendados, e ele ouviu a ordem de atirar. Só que, naquele momento, o perdão do czar já tinha sido dado, mas os carcereiros dele, isso fazia parte da punição. Ele tinha que passar pela experiência de achar que ia morrer. E a pena dele tinha sido comutada, né, para trabalhos forçados e não de morte. Porque ele tinha sido envolvido em uma trama de querer matar o czar. E depois ele usa essa experiência dele no fantástico Os Demônios, né? Que ele vai falar um pouco disso e que tem cenas de prisão nos Demônios, né? Inclusive, essa questão na literatura russa é muito forte, né? Você tem um livro inteiro que é do Tolstói, que é Ressurreição, que é um cara preso, né? Então, assim, o fim de Crime e Castigo, né? Tem a cena de prisão também. Então, assim, tem muitas referências a isso, né? E eu acho isso fantástico, assim, né? Porque é um mergulho na alma humana único, singular. Não, e você falando do Dostoiévski, eu lembrei ainda de um livro dele que eu gosto bastante e que deixou muito impressionados o Nietzsche e o Freud, que é Memórias do Subsolo, que é aquele Exato. personagem, né, que parece prisioneiro de si próprio, não é? Tanto o que é esse subterrâneo? É o subterrâneo da própria alma, não é? Então, aquela figura tão voltada para si próprio, Nietzsche, inclusive, criaria aquela figura dele do homem do ressentimento, né? Que ele contrapõe ao homem de ação, a pessoa que age, a essa figura voltada para si mesma, invejosa, ressentida, não é? Que não consegue se livrar dos seus próprios traumas, sabe, que não consegue se livrar de si própria, né, dos seus próprios demônios. Aí a gente volta também a essa figura, né, esse título do romance do Dostoiévski, né? É bem interessante, porque eu acho que toda essa literatura dele, como você bem explorou, ela está profundamente calcada nessa experiência do cárcere, né? Nessa experiência do emprisionamento. Sem isso, Dostoiévski certamente não seria Dostoiévski. Não seria. E ela permeia obras clássicas. Se você pegar, por exemplo, os Irmãos Karamazov, o monge, o Alyosha, que é acho que é o único que presta da família, essa eu vou te contar, a família daquela ali,
não é família, aquilo é karma, né? Então, assim, A gente tem uma família aí que a gente lembra, né? do romance. Nossa Senhora, essas famílias sinistras costumam fazer estrago, né? E Costuma, assim, só que eu acho que não tem Alyosha nessa. não tem. O Alyosha ele aparece boa parte do livro no convento, né? Aprisionado numa cela de um monastério, né? Em que ele purga de pecados da família, não que ele cometeu, mas ele acha que ele tem que purgar um pouco os pecados da família, do pai, dos irmãos. Então essa sentença auto-infligida, né? Também é algo muito forte. Eu acho que a literatura russa, talvez a literatura do Oriente, da Europa Oriental, né? Que a gente pensar o Kafka também, quando a gente pensa no Processo, por exemplo, né? Que é outro livro fantástico dele, que é ele indo para uma condenação. Ele não está preso ainda, mas ele passa por um julgamento que ele não sabe do que ele é acusado, ele não sabe como se defender. É o famoso mundo kafkiano, que nada faz sentido, mas as coisas continuam acontecendo, né? Então ele acaba indo em direção a essa prisão e a esse fim trágico que a prisão muitas vezes acarreta, né? E é interessante na obra do Kafka, como todos esses ambientes também que ele descreve, quando eu falei lá no começo do quarto lá onde o Gregor Samsa, né, acorda de manhã e transformado num inseto, e também quando a gente pensa Certo, no né? processo, a gente pensa no castelo, todos os ambientes do Kafka são os ambientes opressivos, fechados, como se as pessoas também estivessem presas, não é? De um sistema do qual elas não entendem como é que funcionam os seus mecanismos, não é? É sempre uma prisão, não é? Tanto que exterior quanto interior. Tem aquele conto famoso dele, né, que se tornou clássico, que é um artista da fome, que é um faquir, né, e ele se apresenta dentro de uma jaula, né? Então, assim, é uma coisa também assim muito metafórica isso, né? Então, o Kafka ele tinha muito essa visão de mundo em que parecia que as pessoas, de fato, nunca gozavam de uma liberdade plena. Elas sempre estavam, de alguma maneira, aprisionadas, seja num corpo estranho, seja numa jaula, seja num castelo, para ficar com a metáfora, né, dos contos de fadas, mas é realmente um castelo lúgubre, né, que é aquele castelo lá de Praga, seja num processo maluco que ninguém sabe por que aconteceu, nem ele, nem o principal envolvido. Então, assim, tem uma série de metáforas no Kafka que leva a esse universo do encarceramento, né? Mas, Rogério, passando um pouquinho, assim, vamos sair um pouquinho desse ambiente tão sombrio, né, que é a literatura do Dostoiévski, um pouco também do Tolstói, como você disse aí, do Kafka, e vamos passar por algo que seja um pouco mais luminoso, né? Quando eu penso, por exemplo, no Proust, né? Uhum. Aqui, tomando minhas notas para esse programa, eu me lembrei de uma biografia que eu li a respeito do Proust, já há algum tempo, de um autor chamado Pietro Citati, um autor italiano, estudioso da obra do Proust, e que ele conta que o Proust, quando ele tinha 14 anos de idade, ele era fascinado com a ideia com a imagem do Noé bíblico, não é? Porque ele ficava imaginando e sentia muita pena do Noé, porque pensava assim, nossa, ele sozinho, trancado na sua arca, não é? E a única pessoa, e vendo o mundo que ele tinha se acabar, né? Então ele pensava na história do Noé e ficava assim muito entristecido com aquilo. Passado algum tempo, ele reconsiderou esse sentimento com relação ao Noé e passou a achar que o Noé não era um coitado, mas era um privilegiado, porque na sua arca ele era o único que guardava a memória da beleza de um mundo que tinha acabado. E quando a gente pensa na experiência, no que é a Recherche, no que é esse romance que o Proust escreveu, o que é também de alguém que passou muito tempo confinado no seu quarto por conta, né, dos problemas que ele tinha de saúde, escrevendo lá de uma forma maluca, né? São 3.000 páginas,
Mas também é alguém também que recupera a memória, né, de um tempo perdido, né, em busca do tempo perdido, né, e ilumina, quer dizer, é uma literatura que ilumina, né, esse tempo perdido. É muito interessante como que ele trabalha essa ideia da memória, essa ideia do confinamento, e como que esse ambiente dos quartos, né, aparece ao longo da recherche. Né? O romance começa de um quarto, né, o quarto do narrador, ele contando a sua experiência no seu quarto, nos vários quartos onde ele passou ao longo da sua vida, no hotel em Baalbek, em outros locais que ele ficou dentro do quarto, os quartos dos personagens, né? A gente pensa o quarto da Odette de Crécy, que é uma figura coquete, de uma mulher de uma vida assim misteriosa, que depois vira uma grande dama da sociedade francesa. O quarto do Charles Swann, que é um outro grande personagem. É impressionante como esses ambientes internos também da literatura do Proust, esses ambientes íntimos, também ganham grande importância na obra dele. Não é? E ele também que escreveu, né, toda a sua obra numa experiência também de confinamento, né, por uma questão de saúde, mas também porque ele precisava realmente se dedicar à sua grande obra, né, e escrevia de forma obsessiva, tanto que ele nem sobreviveu, né, à publicação da última parte da sua obra. Né? Então, eu acho assim, muito interessante também essa experiência proustiana do confinamento, né, da literatura proustiana. E eu acho interessante porque ela traz o elemento da memória, né? A memória, ela pode ser um encarceramento, porque você pode viver no passado, você pode viver na lembrança de uma maneira doentia ali. Mas ela também pode ser a chave da libertação. Ela pode ser a maneira que você encontra de compreender as pessoas e o mundo e de se compreender melhor, essa viagem interna. Eu acho que de vez em quando eu ouço alguém falar assim, nossa, mas o Proust ele dedica 40 páginas para descrever o quarto. Mas tem que ser, porque aquele quarto ali, com cada detalhezinho, com cada lambrezinho, com cada cortininha, com cada abajuzinho, com cada coisinha que ele coloca ali, cada coisa daquela integra um quadro que precisa ser dado, porque senão ele deixa de fazer todo o sentido que ele pode fazer. Então, eu acho que a memória, nesse sentido, é algo que liberta também. Ela pode aprisionar de alguma maneira, mas quando você expõe essa memória, quando você compartilha essa memória, você, de alguma maneira, pode rever coisas, e eu acho que Em Busca do Tempo Perdido é muito isso, né? Esse rever coisas, ele fazer esse saldo, né? E se libertar de algumas questões também. Então, eu acho isso bacana, eu acho que o elemento da memória, e o Paul Ricoeur fala isso, né? Nos seus livros sobre memória, né? No Memória e Esquecimento. Ele fala isso, que muitas vezes você esquecer é pior, porque você nunca vai se libertar daquilo. E eu acho que o Proust ele ensina um pouco isso. Acho que o Proust, acho que o Borges, quando ele escreve o Memorioso, é que o cara que lembra de tudo e ele quer dar uma esquecida, mas ele lembra de tudo. Então ele é meio assim, coitado, né? Tá lembrando de tudo, mas ele também precisa esquecer. Mas ele, ao esquecer, o Paul Ricoeur fala isso. Quando você esquecimento e memória não existe um sem o outro. Porque um que faz o outro ter sentido. Um é que faz o contraste para que a gente possa entender o que realmente esquecemos e o que realmente lembramos. Então, eu acho que o Proust nos ensina, por meio da literatura, que é preciso lembrar, seja para enfrentar seus próprios medos, seja para assumir suas prisões, ou seja para encontrar sua liberdade. Eu acho que o Proust traz essa mensagem. Não, e só lembrando que essa questão da memória, aquela famosa passagem lá da Madeleine, que é aquele bolinho, né, que ele morde, né, o narrador, né, come o bolinho e lembra de uma passagem da sua infância. Como que você faz isso pela arte, não é? Essa redenção do tempo, né? A gente como capturar o tempo, não é?
o que é o tempo? Não vou aqui lembrar, o Santo Agostinho tem assim, umas reflexões bem interessantes a respeito disso, mas como é que você aprisiona o tempo? Quer dizer, e o Proust tenta fazer isso, né, pela literatura. Agora, eu só queria lembrar também que eu falei a respeito da Arca de Noé, e é interessante, porque a Arca de Noé também foi, né, uma tentativa de preservar o mundo, né, aquele mundo que se desfazia, mas tentar salvar ali, como, né, o Noé fez com as várias espécies na sua arca, e tentar preservar um pouco do mundo, não é, na sua arca. O que o Proust faz também na sua recherche é também uma tentativa de erigir uma espécie de arca, vamos dizer assim, com os vários elementos, né, da literatura, porque ali ele vai falar da filosofia, vai falar da literatura, vai falar das artes plásticas, vai falar da arquitetura. Quer dizer, é como se a sua Em Busca do Tempo Perdido também fosse uma espécie de arca de Noé, não é? Em que ali ele passeia, né, pelo tempo e por todas as artes. Eu também gosto dessa imagem quando penso assim a respeito desse grande romance que o Proust nos legou, né? Produzido no confinamento. Verdade. Sim. E acho que a memória, né, Rosângela, ela é muito importante também. Eu até peguei aqui um livro, né, do Primo Levi, né, Se é Isto um Homem, que ele escreve esse livro logo depois de sair de Auschwitz, logo depois de ser libertado do campo de concentração de Auschwitz. E ele se torna um livro clássico, por quê? Porque ele vai escrevendo aqui e ele diz o seguinte aqui em determinado momento: eu não tinha nada para registrar, eu não tinha um papel, não tinha um lápis, eu não tinha algo que eu pudesse registrar, eu tinha que guardar tudo na minha memória. Aí ele fala assim: o que eu estou dizendo é o que eu me lembro. É o que aconteceu? É o que eu me lembro que aconteceu. Então, assim, ele não tem esse compromisso com a absoluta veracidade de tudo, mas ele tem um compromisso com a memória dele, é o que ele lembra. É o que ele lembra que o cara falou, é o que ele lembra que o soldado falou, é o que ele lembra da execução que ele presenciou. Então, isso é muito interessante, porque é memória, quer dizer, é outro tipo de produção que depois do Primo Levi deu uma revigorada nas lembranças sobre a barbárie, sobre o que foi o nazismo, a partir de pessoas que foram encarceradas, que foram colocadas no campo de concentração, como o Jorge Semprún, o Robert Antelme, e vários outros, né? Então, o Primo Levi ele traz essa condição da memória para libertar-se. Ele fala isso: eu escrevo para eu conseguir me libertar, porque a impressão que tenho é que eu continuo lá. Então, ele precisa escrever para se convencer de que não está mais lá. Isso é muito interessante também. É o desafio de você narrar uma situação limite, não é assim? Porque o processo de desumanização a que as pessoas eram submetidas nos campos de concentração, porque a tática era essa, não é? Era despir você da sua condição humana, transformar você, a Hannah Arendt vai falar isso no Origem do Totalitarismo, né? Numa espécie de cão de Pavlov que só responde por reflexos condicionados, né? Então, despir você da condição humana, e despir da condição humana implica também retirar a sua memória, não é? Retirar a sua capacidade de lembrar. Então, quer dizer, do momento que você escreve, você está se humanizando. Mesmo narrar o horrível é sempre... como é que a gente narra o horrível? As palavras dão conta disso? É sempre um desafio. Talvez as palavras nunca deem conta. Talvez a gente nunca vai ter um relato que seja exatamente aquilo que aconteceu, não é? Mas é uma tentativa de se humanizar, não é, Rogério? E é um ato de liberdade. Eu faço o que não me deixavam fazer lá. Eu faço porque agora eu tenho liberdade para fazer e eu vou fazer. É um ato de liberdade também, né? Eu acho isso bonito também, acho isso forte, né? Foi muito bom você falar nessa palavrinha liberdade, porque eu anotei aqui um trecho desse autor que a gente está sempre voltando dentro dos nossos programas. Você já reparou que é o Graciliano?
O Graciliano está onipresente. Está onipresente. Bom, porque ele também, né, a gente voltamos a falar de Memórias do Cárcere, que nós falamos nos outros programas, né, que é o relato da experiência dele como prisioneiro político do Estado Novo, né, quando ele foi preso em 1936 e ficou quase um ano. Foi preso em Alagoas e depois foi transferido, veio de navio, no navio prisão, para um presídio primeiro no Rio de Janeiro e depois transferido para Ilha Grande, né, que ele narra nos 2 volumes do Memórias do Cárcere, que foi um livro inacabado, né? Ele não terminou ali o 2º volume, né? Infelizmente faleceu antes, mas nem por isso deixa de ser assim, uma das grandes obras-primas da nossa literatura. Eu só queria chamar a atenção de 2 coisas que eu assim, anotei quando eu lendo e relendo o livro, que é muito interessante. A primeira delas é quando ele chega na prisão de Ilha Grande e o médico, é um médico lá, não é um médico, sim, que tem um cargo lá no presídio. E as pessoas têm que passar por ele. E ele percebe que, quando ele começa a falar com o Graciliano, que isso se tratava de alguém que tinha, né, era um intelectual, uma pessoa que não era assim o tipo de prisioneiro que normalmente ia para lá, né? Quando eles começam a mandar os presos políticos, porque lá era um lugar de presos comuns, né? E ele fala o seguinte: a culpa é desses cavalos que mandam para aqui gente que sabe escrever. Né? Quer dizer, que é já o medo dele, que alguém que sabe escrever vai contar o que passa ali dentro, não é? Vai narrar aquilo que passa ali dentro. Né? E uma outra coisa também que me chamou muita atenção, assim, relendo o livro, logo no começo, né, quando ele começa a narrar ali a sua experiência, e ele escreve o seguinte: liberdade completa ninguém desfruta, né, o Graciliano falando. Começamos oprimidos pela sintaxe, acho ótimo isso, e acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social. Mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer, não é? Quer dizer, muito interessante, porque é claro que ele começa a escrever Memórias do Cárcere, né, depois que ele sai do presídio, depois de muito tempo. Mas o tempo todo que ele estava lá, ele sempre estava anotando, e inclusive no livro ele conta, né, da obsessão dele com as suas anotações, né, em guardar aquilo, a necessidade que ele tinha de ter um toquinho de lápis ali e um papel para escrever. E ele mesmo fala: olha, não aproveitei muito dessas anotações que eu fiz lá, muita da memória, mas como que é importante, quer dizer, escrever é um ato de liberdade. Na verdade, o que ele nos quer dizer, né? Quer dizer, a gramática nos oprime, a sintaxe nos oprime, a lei nos oprime ainda mais, não é? Mas escrever, a arte, é sempre libertária, não é? Quer dizer, esse poder libertador da arte. Né? Isso que eu acho que me chama a atenção, relendo essas passagens de Memórias do Cárcere. E assim, e essa questão do toquinho, assim, estava aqui, né, com o livro do Sade, né, do Marquês de Sade, aqui, que escreveu na Bastilha, e que tinha os toquinhos, e ele ia colocando umas tirinhas de papel, ia colocando aquela coisa, enfiando nos buraquinhos da parede, aquela coisa de... E depois, quando eu pegar... Quem vai a Paris tem um museu lá de manuscritos, que em Paris tem museu de tudo, inclusive de manuscritos, né? de documentos. É uma maneira e tem lá. E tem lá os originais, e tem os originais que eles encontraram, né, do Sade, tá lá escrito. E aí a gente entende, inclusive, um pouco a dinâmica da escrita dele, porque é uma escrita repetitiva. E é aquele tipo de escrita de quem escreve não consegue reler-se. Então, a pessoa começa a escrever de novo. Então, assim, tem uma certa repetição, né? Assim, quem lê o Sade primeiro por conta da temática, né? Que é muita violência, a questão das perversões sexuais. Mas também, quem pega a forma do livro, percebe que ele vai se engambelando às vezes. Fica meio repetitivo. E aí você tem que lembrar de como ele escreveu aquilo para você compreender por que aquilo daquele jeito. Por que uma coisa vai
se enrolando na outra, porque é se enrolando mesmo, né? Ele enrolando uma coisinha na outra, assim. É uma coisa de doido. Não, e a respeito do Sade, eu até anotei uma passagem aqui que o Camus vai falar, quando ele vai analisar a obra do Sade, naquele livro dele, O Homem Revoltado, que ele vai falar da revolta, não é? E um dos primeiros Uhum. autores que ele fala, os autores da revolta, ele vai colocar lá o Sade, o Nietzsche, o Dostoiévski, né? Aí ele vai falar a respeito do Sade e ele vai dizer o seguinte: 27 anos de prisão não produzem uma inteligência conciliadora. Um confinamento tão longo engendra vassalos ou assassinos. E ele coloca o Sade dos Sade aí assassinos. no último quesito, né? Porque se a gente for ver a literatura do Sade, é sempre assim, aquelas perversões, né? Engraçado que ele nem é um pouco democrata, né? Porque são sempre aristocratas, né? Que tem lá uma legião de servos sexuais e que ele imagina. Ou membros do clero, né? Que ele também adora Sim, colocar os padres, né? Para padres, adoro isso também. fornicar. Mas assim, todos com seus escravos e escravas sexuais, não é? Uma espécie assim de ditadura da perversão sexual. É isso que ele faz, é uma ditadura. Tanto que o Camus vai até ver no Sade uma espécie assim de precursor das ideologias totalitárias. E é interessante que o Pasolini, quando ele filma Saló, não é, tenta transpor para a tela, e é uma experiência terrível. Eu vi esse filme, eu acho que eu não consigo ver de novo, mas ele E foi tenta. terrível para o Pasolini também, né? O É, Pasolini também foi ruim, né? pois é, ele tenta transpor para a tela, né, os 120 dias ai, gente, de Sodoma, né, no filme dele, Sodoma e Gomorra? para Sodoma, só de poder Sodoma, é. falar da verdade do fascismo italiano, não é? Para poder falar Sim, assim, para sim. falar assim do que é um regime mesmo, não é que é autoritário, totalitário mesmo. Por quê? Porque o que ele visa? Visa um controle, né? Um domínio total dos corpos, né? Transformar mesmo as pessoas em escravas, né? Porque é isso que no seu mais alto grau, não é? Que é isso que o Sade imagina, não é que tanto que quer dizer, é aquilo mesmo que o Camus fala, né? Tanto tempo de confinamento, assim, ou sai uma coisa luminosa, ou pode sair algo muito perverso, que é o que, na verdade, É, o Sade fez, né? e muito ligado à morte, né? Sim. Os escravos são empalados, são mutilados, são decepados, é uma coisa de doido. E o Bataille, né? O Jorge Bataille vai falar isso, né? Que para o Sade, amor e morte são a mesma coisa. Então é um negócio forte, né? Mas é interessante também que tem um outro autor que fala, o Barthes, quando ele vai falar do Sade, ele fala que, na verdade, o que ele criou foi uma espécie assim, de linguagem do erotismo, da Uhum. perversão, mas que fica no campo da linguagem, né? Tanto que, assim, É, não é é. o realismo, né? Aquilo ali seria um exercício de linguagem no seu, talvez por isso aquilo que mesmo que você falou daquela obsessão em escrever, né? Escrever, 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 mas que não tem tanto que quando você vai tentar, como o Pasolini tentou fazer no filme, né? Acaba sendo uma coisa que a gente não consegue ver, né? Porque parece que fica no campo mesmo É. da linguagem, né? Não é no campo da realidade, vamos dizer assim. Não é no campo do verossímil, Do né? Ele sai verossímil. disso um pouco, Sim, sim. né? Ele sai disso realmente, né? Realmente. Mas Eu acho que a questão da literatura do confinamento tem tantos aspectos, né, possíveis de ser abordados, né? Nossa, é impressionante, né? verdade. Bom, mas acho que a gente já falou bastante, né, Rogério? A gente pode A ficar gente aqui gosta 2 de horas. conversar sobre literatura, né? Eu falei, inclusive, de outros autores aqui, o Demés, que tem esse livrinho muito legal, né, que fala essa viagem em volta do meu quarto, que é um livrinho que inspirou o Machado de Assis, porque é aquela arte da digressão, né? O Machado de Assis, o Uhum. do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é aquela coisa de começar a falar de um assunto e para o outro, né? Que mistura ali ficção com divagação filosófica, né? Esse livrinho que é bem interessante, porque ele ficou aprisionado lá no quarto dele, né? Durante
como eu disse no começo, 42 dias, porque ele participou de um duelo, isso aí no final do século XVIII, e os duelos eram proibidos, embora todo mundo se duelasse, né? Todos eles faziam isso. Né? E aí, por conta disso, ele fica... Isso, ixi. Mas prisão domiciliar também para os fidalgos, como ele era na época, era muito bom, porque você estava aprisionado, mas o seu criado te servia, você recebia visita. Então não era uma prisão assim tão ruim, não, né? Mas é muito legal esse livro, porque ele conta assim, aí ele vai devagar a partir dos detalhes, né? Do quarto dele, da cama, da poltrona, das estampas que ele tem na parede, né? E a partir daí são pontos de partida para ele, né, fazer essas divagações filosóficas numa linguagem muito irônica. Né? Então foi um livrinho que fez muito sucesso na época e que encantou o Machado de Assis. Né? Se a gente ler, a gente vai ver, olha, né, onde que o Machado de Assis foi se inspirar um pouco para escrever o Memórias Póstumas. Então é bem interessante também como exemplo dessa literatura de confinamento, não é? Só para deixar duas dicas Ah. rapidinhas, tem o Conde de Monte Cristo, que é também que esse personagem fica preso durante um tempão, né? Para depois sair para se vingar, né? E o próprio Os Miseráveis, né? O Jean Valjean, ele vai para as galés, depois ele foge, tem o inspetor Javert que fica atrás dele até debaixo da terra, nos esgotos, tentando colocar ele na cadeia de novo. E é uma perseguição o tempo inteiro, né? Então, assim, é um pouco essa questão. Lembrando que o próprio Victor Hugo foi exilado da França e ficou confinado numa ilha no Mediterrâneo como asilado político, né? Então, também tem essas curiosidades, né? Bom, eu também, assim, daria como dicas também, né? Falaria um pouquinho do próprio Montaigne, que eu falei no começo, né? Que escreveu os seus ensaios ali, né? Do seu castelo. Então, assim, são relatos de uma pessoa que está ali, de certa forma, apartada do mundo que ele vivia ali no século XVI, não é? Bem assim, ele foi contemporâneo das descobertas aqui do Novo Mundo, mas é um olhar porque ele lança para o mundo, né? Inclusive tem um capítulo dele muito interessante, chama Os Canibais, né? Que ele vai falar do Brasil, né? E vai inclusive com Montaigne que começa o que a gente chama de o olhar antropológico, né? Assim do relativismo cultural, que ele vai dizer assim, olha, quem que é bárbaro, né? Somos nós ou são os índios, né? Quer dizer, depende do ponto de vista. Então, assim, eu acho muito interessante, né, essa pessoa que se retirou, né? Ele era um nobre, né? Que frequentava ali a corte francesa, tudo, mas se retirou para o seu castelo, num retiro voluntário, né? Mas desse retiro ele produziu uma obra luminosa. E também, para pegar a ficção, eu falaria da Scheherazade, das Mil e Uma Noites, né? Essa figura maravilhosa, né? Que lá na alcova, lá junto com o sultão, vai narrando histórias, né? Noite após noite, e que nos ilumina, que nos cativa, que faz a nossa imaginação, né? Assim, voar, não é? E que é tão assim, e no final das contas, é esse bálsamo, né, que a literatura nos traz, né? Essa capacidade de imaginar, essa capacidade de, mesmo estando encerrado, né, no nosso quarto, entre quatro paredes, a gente possa viajar com a nossa imaginação, que isso, para mim, é a coisa mais bela que tem da literatura. Com certeza. Grande Sherazade. Livrando o próprio pescoço, diga-se de passagem. Sim, claro. Salvando a própria vida. Sim. Porque ela fazia isso, porque a história é o seguinte, o sultão, porque tinha sido traído pela mulher, não é? Mata a mulher e depois resolve se casar. Se casar com uma... Ele escolhia uma virgem, se casava, e no dia seguinte ele mandava matá-la para não ter o risco de ser traído mais, né? E aí, quando ele se casa com a Scheherazade, que é ela que se oferece, não é? Ela usa esse estratagema de começar um conto, e na hora que o dia amanhece, que é a hora que ela deveria ser sacrificada, não é? Ela termina o conto assim, bem naquele ápice, assim, aí o sultão fica tão curioso que ele fala, não, então vamos deixar para a noite seguinte. Aí são as 1001 noites, né? Até ela receber o perdão
e salvar as mulheres. Nenhuma. Só que é uma feminista avant la lettre, vamos dizer assim. Né? Ela salva as mulheres. Opa! Né? Primeira feminista da literatura. Da literatura. Então tá bom, a gente então se despede aqui do nosso público. Pedimos mais uma vez os likes, que compartilhem o conteúdo do nosso canal, que se inscrevam. A gente pede encarecidamente, que nós precisamos disso para alcançar, aumentar o nosso alcance. E também aí apertem um sininho aí para vocês receberem os conteúdos, né, dos nossos próximos programas. Então, uma boa noite a todos, Rogério. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos. Aproveitem, leiam, aproveitem a quarentena, quem puder, leia bastante e viaje. Já que a gente pode viajar fisicamente, vamos viajar pela literatura. Sim. Então tá, tchau, gente. Tchauzinho.